É possível modificar a fachada em um condomínio? Veja agora as orientações de especialistas em direito condominial sobre o assunto. Viver em condomínio significa tomar decisões conjuntas, principalmente na hora de fazer uma reforma na fachada ou mudanças no hall de entrada do edifício, por exemplo. Normalmente, as convenções de condomínio vigentes proíbem a alteração de fachada por alguns moradores individualmente. A primeira questão que deve ser feita deve partir do síndico. O síndico deve buscar, através de uma assembleia extraordinária, aprovar em assembleia essa decisão com relação à alteração da fachada e também solicitar a uma empresa especializada projetos, né, com relação à fachada que irá ser construída. Ou seja, esses projetos, 2 ou 3 projetos, devem ser definidos previamente, levados em assembleia para que os moradores tomem essa decisão. E caso haja a aprovação dos moradores no quórum exigido na lei, aí sim contratar essa empresa especializada a fim de que seja feita a modificação harmoniosa, para que não haja desvalorização dos imóveis. Se houver uma contratação de uma empresa que não atenda os requisitos, né, para a alteração das fachadas, ou se essa alteração de fachada foi feita irregularmente, poderá haver uma desvalorização muito grande nos imóveis. Sendo que, como em Brasília os imóveis são muito valorizados, nós temos aqui um mercado que é muito forte com relação à compra e venda de imóveis, o síndico deve se precaver contratando uma empresa especializada e elaborando 3 projetos para que esses projetos sejam aprovados em assembleia e então assim que os imóveis sejam valorizados. Os condôminos e os síndicos devem ficar atentos aos cuidados na hora de fazer qualquer tipo de mudança. Olha, o primeiro problema a ser enfrentado é justamente com relação à decisão de qual projeto será adotado. Ou seja, uma empresa especializada em arquitetura deve ser contratada a fim de que se decida qual material que vai ser utilizado, justamente para haver uma garantia, uma valorização do imóvel, até porque deve-se pensar na manutenção desses imóveis, dessa fachada, porque muitas das vezes as pessoas pedem a utilização de pedras ou de revestimentos ou mesmo de pintura, deve-se levar em conta, então, o valor dessa manutenção futura. E, decidido pelo projeto, deve-se ter o cuidado de contratar uma empresa idônea para que o serviço seja feito de forma correta e que vá haver uma valorização dos imóveis. Nos condomínios residenciais, é comum os moradores optarem por colocar vidros nas varandas. Normalmente, a modificação de fachada em edifícios residenciais é feita para a colocação de vidros nas varandas. Essas são as mais comuns em Brasília, uma vez que há um aproveitamento maior do imóvel com a utilização das varandas. No caso dos imóveis comerciais, é mais comum a revitalização dessas fachadas, uma vez que são prédios mais antigos, que foram entregues já há muitos anos e que já não atendem mais à solicitação dos condôminos. E muitas das vezes essas modificações nos prédios comerciais visam justamente a atualização desses materiais e a valorização dos imóveis. O advogado alerta ainda sobre as consequências de mudar a fachada sem autorização de todos os condôminos e do responsável pelo condomínio. As consequências são graves, uma vez que, se essa modificação da fachada ocorrer pela vontade do próprio condômino, sem observação com relação à convenção condominial, ele vai sofrer com certeza uma ação judicial e vai ter que reverter essa obra e colocar da forma como estava. Se houver uma autorização ilegal por parte do síndico, o síndico também será responsabilizado e poderá até perder o cargo de síndico, lógico, ressaltando que todas as modificações de fachadas nesses edifícios devem ser aprovadas previamente através de uma assembleia pelos condôminos, exigido o quórum previsto na lei. No caso, por todos os condôminos? Olha, o quórum previsto é de 2/3 para a aprovação dessa modificação de fachada. E esse quórum deve ser observado sempre que houver essa intenção da modificação. Uma vez que se não for observado, também ele poderá ser questionado pelos outros moradores que não concordarem com essas modificações nas fachadas. A colocação de ar-condicionado é também uma decisão que deve ser tomada juntamente com os outros condôminos, além do síndico. Sim, desde que não haja alteração na fachada. A colocação de aparelhos de ar-condicionado tem sido muito discutida ultimamente, uma vez que alguns condôminos querem a colocação de aparelhos mais novos e que não aqueles fixados na parede. Então, o projeto inicial deve ser elaborado pelo síndico e apresentado pelos condôminos
para que seja uniformizado a instalação desses aparelhos, para que não haja a desvalorização dos imóveis. Dos vidros, como já colocado, ela deve ser através também de um projeto para que haja uma uniformidade na instalação, até com relação a cores, modelos, para que não haja uma desvalorização do imóvel. Quando você faz uma reforma de fachada, geralmente se busca a questão da estética, né, de uma fachada bonita, e a questão também da proteção, que é feita toda a impermeabilização. Quando você faz a reforma de fachada com pastilha, se tira todo o reboco antigo, o reboco existente já de muitos anos, tira todo esse reboco e descasca ele, faz um chapisco novo, faz uma massa nova e após isso faz a aplicação da pastilha em cima de um novo reboco. O que vocês avaliam assim primeiro? A estrutura do prédio, o que é avaliado no primeiro momento? Primeiro a gente se olha para o prédio, vê a estrutura do prédio, vê o que se dá para fazer, né? Tem várias formas de revitalização de fachada, tem a pintura, tem o revestimento de pastilha e isso muitas vezes fica a cargo do condomínio e do síndico. Mas a gente olha a estrutura do prédio, primeiro desenvolve um projeto, tá? Depois de desenvolver o projeto de fachada é apresentado para os moradores. Em cima daquilo que for aprovado, a gente passa então a fazer a execução do projeto. Quanto tempo, em média, demora essa obra? São 8 meses que leva para a execução da obra, mas tudo feito por etapas. E os custos, o custo depende de quê? O custo depende muito daquilo que você vai aplicar na obra. Qual o tipo do material que você vai aplicar na obra. Tem pastilhas bem mais caras, tem pastilha mais baratas. Então isso, questão de custo de obra, isso define muito o que você vai aplicar e qual o material que você vai aplicar na obra, tá? O síndico do Bloco A da 703 no Cruzeiro Novo pensou em todos os detalhes e planejou a obra no prédio cerca de 1 ano antes dela começar. O planejamento ele ocorreu 12 meses antes. Então nós fizemos uma taxa extra e demos uma boa entrada para a construtora, aproximadamente 50% do valor da obra. E o restante nós parcelamos em algumas vezes, né, para poder estar pagando esta obra, né? Pensamos primeiro na pintura, mas vimos que o desgaste da fachada era muito rápido e um investimento alto também. E quando eu fui buscar as empresas de pastilhas, me informaram também desse benefício, que além da durabilidade maior, também reduz o calor e o barulho interno. Como é que foi a aceitação dos moradores? Olha, nós fizemos através de uma comissão, não foram todos os moradores, juntamos 3 moradores e formamos uma comissão de obras. E eles definiram quais eram as pastilhas, as cores e modelos que seriam utilizados. Com essa definição, aí os moradores sim entraram em votação e dentre 3 opções qual seria utilizado no prédio. Essa para você foi a melhor, você acha que foi a melhor forma? Com toda certeza. Porque se fôssemos aguardar, juntar todo o montante, o aumento dos valores dos materiais de construção está ocorrendo. Então, aproveitamos também a redução do IPI para a compra das pastilhas. Comprei as pastilhas direto da fábrica. Então, com isso, eu consegui reduzir bastante o custo da obra. Tá certo. Quantos meses durou a obra e o que significou? Trouxe muito transtorno para você e para os outros moradores? Olha, a obra ela durou 8 meses. Foi dentro do prazo estipulado pela construtora. O transtorno é quando a obra ela invade o apartamento do morador. Então, assim, troca de janela. O pedreiro tem que entrar no imóvel, quebrar a janela, então traz poeira, sujeira. Mas aí nós conseguimos contornar isso através informando os moradores antes. Então, os moradores foram informados, fizemos reuniões com grupos de moradores por prumada e com cartilhas, informativos, com dicas de orientação de como eles deviam fazer naquele momento. Então, acredito que isso foi uma forma que amenizou muito esse problema. E agora, vendo a fachada assim, toda bonita, os moradores estão satisfeitos? Tem a questão também da valorização do imóvel, né? Sim, com o fim da reforma, dessa primeira etapa da reforma, os moradores ficaram bastante satisfeitos. Inclusive, um aumento do valor dos imóveis. Aqui, por exemplo, tem um imóvel do primeiro andar que ele foi vendido antes da reforma por 210 mil. E ele foi vendido 2 meses após a reforma por 380 mil.
Então teve uma valorização muito grande. Outro ponto é que metade dos moradores desse prédio são inquilinos, então existe muita troca de moradores. E o tempo de espera para alocar esses imóveis reduziu muito, às vezes ficavam 2 meses para alugar, caiu para 10 dias, 20 dias, e o valor também aumentou muito do aluguel. Mesmo com o valor mais alto. Mesmo com o valor mais alto. Todos aumentaram em torno de 40% a 50% o valor do aluguel. Então dá um pouquinho de trabalho para o síndico, né? Os moradores às vezes não têm essa aceitação, mas no final das contas vale a pena. Com toda certeza. Dá um pouco de trabalho, mas bem planejado, informando bastante os moradores, deixando eles participando de todo o processo, e o contato também com a construtora ela participando ativamente. Com certeza a reforma ela funciona de uma forma muito tranquila. Quem está muito satisfeita com o resultado é a dona Glória, que agora vê o retorno de tudo o que investiu durante a obra. Porque era só pagar taxa. Não fazia nada, botava aquelas janelas de casa, aquelas coisas horrorosas, tá? E não tinha valor esse bloco aqui, não tinha valor, ninguém valorizava isso aqui. Valorizou o imóvel da senhora? Claro, né? Isso aí estava alugado por R$600. Acho que dá para alugar pelo dobro. Ah, o dobro. Dá pelo dobro. E agora, como é que ficou? Maravilha, não podia estar melhor, né? Tá bonito. Dá bonito, e eu estou feliz. E o programa Condomínio Legal e CIA fica por aqui, mas temos um encontro marcado todos os domingos às 9 da manhã aqui na TV Brasília. E acompanhe o nosso programa pelo site condominiolagalcia.com.br e curta também a nossa página pelo Facebook e no Twitter. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente domingo a todos vocês e até semana que vem. Just shoot for the stars, if it feels right, and aim for my heart.